Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Jesus está diante de uma multidão. Depois de, por muito tempo, muitas horas, ensiná-la nas verdades de Deus. Uma multidão cansada e faminta, ele levanta os seus braços, agradece a Deus, manda que os discípulos distribuam aqueles 5 pães e mais 2 peixes, e os pães vão sendo distribuídos, não se acabam, cada pessoa vai recebendo a sua porção, vai se fartando, e ainda sobram 12 cestos. Depois ele sai dali, para longe da multidão, e vai para Cafarnaum. E um episódio acontece, ele anda sobre as águas, e quando ele chega do outro lado do mar, com os seus discípulos, logo a multidão que havia visto o milagre da multiplicação dos pães, percebendo que Jesus não estava mais ali, foi atrás dele, tomando barquinhos e barcos, foram até o outro lado do mar para encontrar com Jesus e ficar com ele. E Jesus, sabedor de todas as coisas, ele olha para aquela gente e diz: olha, eu sei porque vocês estão me buscando. Vocês me buscam porque vocês comeram o pão. Vocês não me buscam por causa dos sinais, por causa de quem eu sou. Vocês não me buscam porque eu sou o Filho de Deus. Vocês me buscam pelo que eu posso lhes dar. Vocês não me buscam pelas bênçãos espirituais e eternas, mas vocês me buscam pelas coisas naturais, físicas e passageiras. Vocês não devem se preocupar tanto com a comida que perece, com a comida que estraga, mas sim com aquela que subsiste para a vida eterna, que é exatamente a comida que eu posso lhes dar. Lá no deserto, os pais de vocês, os seus antepassados, comeram o maná que Moisés lhes deu, o maná que caía do céu, e embora ele descesse do céu, de um dia para o outro ele estragava, e não mais podia ser consumido. E além disso, seus pais comeram o maná do deserto e pereceram no deserto. E ali ficaram. Agora prestem bem atenção. Vocês que me buscam por essas coisas, pelas bênçãos materiais, prestem muita atenção no que eu vou dizer. E assim dizia Jesus: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu, o verdadeiro pão que desceu do céu. E aí a nossa passagem, no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos comer a sua própria carne? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida.
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Agitação, comentários, críticas, burburinho, gente falando, judeus agitados, como? O que é que esse homem está falando? O que é que ele está dizendo? Que é para nós comermos a sua carne? Que coisa? Será que ele é um antropófago? Que coisa mais vampiresca, tem que beber o sangue dele? Nós não entendemos isso. Que discurso duro, que discurso terrível. Não é isso que nós gostaríamos de estar ouvindo. Queríamos ouvir uma coisa mais leve, queríamos ouvir uma coisa mais gostosa. Se é para comer carne, que seja um churrasco gostoso, uma picanha bem passada, ou no ponto, ou uma maminha maturada, que o Chan faz, ou que o Eli faz. Que seja assim, mas esse discurso, comer a carne, ele dizendo que ele é o pão que desceu do céu, nós o conhecemos, ele é Jesus. Nasceu aqui perto, mora aqui perto, conhecemos o seu Pai. Que coisa estranha, que discurso estranho, isso é muito duro de se ouvir. Nós não queremos mais nada com esse homem. E muitos discípulos, diz a Bíblia, muitos discípulos o abandonam nesse ponto. Irmãos, quando nós estamos focados em nossos desejos, apenas em nossas necessidades e não na vontade de Deus, quando estamos focados apenas nas bênçãos que queremos receber de Jesus, quando estamos com o nosso pensamento totalmente voltado apenas para aquilo que nós queremos, para a nossa vontade, para o nosso comodismo, para a nossa felicidade, quando nós estamos com o foco virado para as coisas desse mundo, nós não conseguimos entender, perdemos a capacidade de compreender a vontade de Deus e aquilo que Ele fala para nós. Perdemos a capacidade de perceber que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E é isso que acontecia com aqueles discípulos. Precisamos entender o significado de comer a carne e de beber o sangue de Jesus. Precisamos entender o que significa a carne e o que significa o sangue. Isso é muito importante para que possamos hoje participar dessa mesa. Primeiro, a carne de Jesus é identificação com o ser humano. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus, aquele que estava no princípio com Deus, por quem todas as coisas foram criadas, aquele que era Deus, desde a eternidade passada, se tornou carne, veio, foi reconhecido em figura humana, se tornou semelhante a nós, em carne, corruptível, para se identificar conosco. O Deus Filho, se humilhou, baixou à terra, se tornou homem, de carne e osso, com todas as suas fraquezas, com todas as suas necessidades, para se identificar comigo e com você. Aleluia.
E Hebreus, está ali, 2, 14 e 15 diz: os filhos têm participação comum de carne e sangue. Os filhos. Hoje nós tivemos aqui um filhinho sendo apresentado. Ele tem participação de carne e sangue com seus pais. Igualmente participou destes, da carne e do sangue, também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É isso que Hebreus está dizendo. Ele se fez carne, porque a justiça de Deus exigia morte. A justiça de Deus exigia o pagamento pelo pecado. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas nós, como pecadores, estávamos condenados e, portanto, tínhamos que passar pela morte, não física apenas, mas a morte espiritual, o afastamento de Deus. Que solução? Como resolver isso? Duas opções. A nossa salvação dependia, em primeiro lugar, de obedecermos completamente toda a lei. Obedecer toda a lei. Ponto sequer. Não tropeçar em uma coisa sequer. Toda a lei deveria ser obedecida por nós, e assim então seríamos merecedores da nossa salvação e ficaríamos livres da nossa condenação. Mas como você já deve ter pensado aí, isso era impossível. Isso é impossível. Alguém aqui nunca pecou? Impossível. Nossa salvação dependia de obedecermos a lei, mas por causa da nossa carne, a nossa carne, que estava enferma pelo pecado, que tem a tendência herdada pelos nossos pais, de pecar, de errar o alvo, por causa dessa nossa carne doente, isso era impossível a nós. Então a solução de Deus, Ele mesmo pagaria o preço. Ele mesmo morreria em nosso lugar. Mas como Deus pode morrer? Impossível Deus morrer. Deus é eterno. Desde a eternidade passada até a eternidade futura, Ele é, Ele foi e Ele sempre será. Como Deus morrer? E a solução, na eterna e profunda sabedoria de Deus: eu vou me tornar carne corruptível, e assim será possível morrer no lugar de todo ser humano a quem eu amo e aqueles que crerem naquilo que eu fizer. Ele veio em carne para morrer em nosso lugar. Romanos 8:3: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Solução de Deus: se Jesus não tivesse vindo em carne, se não fosse a carne de Jesus, nós todos estaríamos condenados à morte eterna. Jesus veio, suportou na carne o nosso sofrimento, sofreu a nossa dor,
passou pelas mesmas tentações e fraquezas, e por não ter pecado, morreu a nossa morte. Morreu a nossa morte. Em segundo lugar, Jesus é o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Isso está no versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Estou falando muito em carne, me deu sede, dá licença. Além de Jesus pagar a nossa dívida, Ele nos dá uma nova vida. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Comer a carne de Jesus é alimentar-se dele, é alimentar-se espiritualmente, é comer do verbo de Deus, da palavra de Deus, é comer da verdade de Deus. Comer da carne de Jesus é andar no caminho, porque Ele é o caminho. Comer a vontade de Deus, comer a carne de Jesus, é conhecer intimamente a verdade de Deus, porque Ele é a verdade. E comer a carne de Jesus é receber a vida de Deus, porque Ele é a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Tudo que nós necessitamos é Jesus. Lá no deserto, lá no Egito, Moisés recebeu as instruções de Deus antes do povo ser liberto e sair para o deserto, ser liberto da escravidão no Egito, para a terra prometida. Deus deu instruções a Moisés, disse: olha, ensine e diga ao povo, eles devem pegar na noite anterior um cordeiro de 1 ano, sem defeito algum, sem mácula, o melhor que tiver. Esse cordeiro deve ser morto, e ele deve ser assado. Vocês devem prepará-lo com muito cuidado, para que ele seja comido em família. Vocês vão se reunir em família, em comunhão, sentar-se ao redor da mesa. Se tiver alguém que não tem família ou é sozinho, chame junto da família. Todos devem estar reunidos ao redor da mesa e comer a carne desse cordeiro. Vocês devem comê-la para se fortalecer, porque vocês vão ter uma caminhada muito longa a partir de amanhã. Portanto, comam do cordeiro, alimentem-se dele, fortifiquem-se fisicamente, fortifiquem-se espiritualmente. Lembrem-se, quando estiverem comendo essa carne desse cordeiro, do sofrimento que vocês tiveram no Egito, de tudo que vocês passaram na carne, todo o sofrimento das chibatadas, todo o sofrimento daquilo que os egípcios deram a vocês. Lembrem-se disso quando estiverem com aquela carne na boca e mastigando-a. E agora, comemorem, porque estão sendo libertos pelo Senhor. Hoje, irmãos, devemos comer a carne de Jesus, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A carne não é literal, não é físico.
mas é espiritual, e só discernem as coisas espirituais aqueles que têm o Espírito, estão no Espírito. Aqueles que inclinam para as coisas da carne, cogitam das coisas da carne. Se você vive a sua vida em busca apenas das coisas da carne, desse mundo, as coisas materiais, você não consegue discernir, entender completamente o que significa comer a carne de Jesus. Quando estamos muito preocupados apenas com as coisas desse mundo, e estamos realmente, porque vivemos aqui, mas se estamos só preocupados com isso, a nossa mente, nossas emoções estão envolvidas apenas nessas coisas, perdemos a capacidade de entender o que é comer a carne de Jesus. Os que só buscam Jesus pelo que Ele pode lhes dar, não conseguem adorá-lo em espírito e em verdade. Entender que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que foi imolado, foi morto pelos nossos pecados, e que Ele veio por uma tarefa muito maior do que apenas nos curar, nos abençoar. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos alimentar espiritualmente, para nos fortalecer para essa caminhada no deserto que temos ainda pela frente. Por isso nós precisamos dele desesperadamente como alimento para as nossas almas, como o pão que desceu do céu para nos alimentar. Os que só o buscam pelas bênçãos não podem entender as dificuldades pelas quais eles passam, e que elas são necessárias para o nosso aperfeiçoamento e o nosso crescimento espiritual, e por isso se rebelam, quando a vontade de Jesus não coincide com a deles. Quando a vontade de Jesus é que eles devem renunciar a alguma coisa, eles se rebelam. Quando a vontade de Jesus diz, você foi ofendido, perdoe, ele não quer perdoar, aí se rebela, porque não entende. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não entende que Jesus é o caminho a ser seguido, e não tem paciência para andar com Ele passo a passo, dia a dia, de estar com Ele na sua rotina, na segunda-feira de manhã, quando se levanta e tem que ir para o trabalho, se esquece, já fica preocupado com as coisas, com o trabalho, se esquece do Senhor, de já procurá-lo e buscá-lo logo de manhã para andar com Ele no caminho. Não entendem que comer a carne de Jesus é estar com Ele o tempo todo, e não apenas nas reuniões da igreja, ou nos acampamentos, nas ocasiões especiais, nos encontros. Dia, em casa, é com os filhos, é com a esposa, é no trabalho, é na rua, é no trânsito. E que para seguir a Jesus, às vezes, nós temos que pagar um preço, e de seguir no fluxo contrário desse mundo. Enfrentando perseguições, perdas, renúncias. Se agem assim, não recebem Jesus como a verdade a ser obedecida, sem discussões, sem resistência, sem reclamações. E o sangue? O sangue é vida. O sangue é vida correndo nas nossas veias. Quando alguém está fraco, doente, debilitado, recebe uma transfusão de sangue, e logo ele se levanta, é fortalecido. Moisés foi instruído por Deus
para pegar aquele sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais das portas. Cada família devia passar aquele sangue como sinal, para que fossem salvos do anjo da morte. Quando o anjo da morte passasse e fosse ferir os primogênitos, se ele visse aquele sangue, aquela marca de sangue na porta da casa daquela pessoa, significava que ela estava salva da morte. Irmãos, o Cordeiro de Deus foi para a cruz e ali derramou o seu sangue. Feitos pelas chibatadas dos soldados romanos, pelos tapas e socos que recebeu, fosse pelas feridas dos cravos que pregaram em suas mãos e nos seus pés, fazendo com que jorrasse sangue, jorrasse a vida de Jesus, fosse pelo sofrimento intenso daqueles momentos, recebendo o pecado de todos nós, ao ponto de suar gotas de sangue, Jesus derramou o seu sangue e marcou aquela cruz. E hoje, aqueles que têm essa marca no seu coração são salvos da morte. O sangue significa ou traz a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. A remissão, o perdão dos nossos pecados. O sangue nos lava completamente dos nossos pecados. Toda sujeira, toda imundície que nós temos na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração é lavada e nós nos tornamos completamente limpos e Deus nos vê puros, santos e irrepreensíveis por causa de termos sido lavados no sangue de Jesus. Além disso, irmãos, fomos resgatados. Resgatados, nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos dominados por ele. Nós tínhamos que fazer a sua vontade, a vontade do mundo, a vontade da nossa carne, a vontade do diabo. Nós éramos escravos e não tínhamos esperança. Mas Jesus chegou lá naquele mercado de escravos, olhou para cada um de nós e disse: eu pago o preço e compro cada um deles. Ah, mas é muito caro. Eu vou dar a maior riqueza, aquilo que tem o maior valor, mais do que ouro, mais do que prata. Eu dou o meu sangue, a minha vida, para resgatá-los. E a partir de agora, aqueles que me receberem passarão a ser meus. Primeira Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e mácula, o sangue de Cristo.
Além de termos o perdão dos pecados e de sermos resgatados por Jesus, através do sangue dele nós fomos aproximados do Pai. Estávamos longe de Deus. Havia um abismo imenso entre nós e Deus. Somos pecadores. Deus é santo. Não há comunhão entre a santidade e o pecado. Estávamos longe do Pai. Mas pelo sangue de Cristo, derramado na cruz, fomos aproximados e agora podemos entrar na presença de Deus quando quisermos. Efésios 2, 12, 13, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, não fazíamos parte do povo de Deus, estranhos às alianças da promessa. A promessa de Deus não era para nós não tínhamos nada, não tínhamos esperança. Não tendo esperança e sem Deus no mundo, que situação terrível. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quando Jesus estava na cruz e entregou o seu Espírito e acabou-se completamente, esvaiu-se todo o seu sangue, quando ele foi traspassado e saiu água de seu lado, o véu do templo que separava o Santo dos Santos rasgou-se de alto a baixo, e agora há um acesso livre ao trono do Pai. Nós podemos entrar na sua presença. O Deus Santo, poderoso, Rei dos reis, Senhor do universo, está acessível a nós, miseráveis pecadores, pelo sangue de Cristo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. A hora, aquele momento que você está desesperado, aquele momento que você está em dúvida, não sabe o que fazer, que você está triste, que você está preocupado, basta você falar com Ele, que Ele está te ouvindo. Não precisa de burocracia, não precisa de visto, não precisa de nada. Você entra na presença do trono e fala com Ele, derrama o seu coração, derrama aquilo que você está sentindo, e Ele ouve você. Irmãos, estamos aqui diante da mesa do Senhor. Pão e vinho, carne e sangue. Nós não seremos como aqueles discípulos que acharam o discurso de Jesus pesado demais, porque não entendiam direito, porque não estavam no Espírito, mas na carne. Nós sabemos que a participação na ceia do Senhor é o momento mais importante da nossa semana, do nosso mês. É o momento mais grave. Não há outro momento, nem aquele momento que você se sentou com aquela pessoa importante para fechar um negócio, nem aquele momento mais importante que você foi recebido por alguém de muita influência.
nem em qualquer outro momento que você possa pensar nessa semana. Este é o momento mais importante que você vai ter, porque você vai sentar-se à mesa com Jesus para comer o seu corpo e beber o seu sangue. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, a minha carne, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso toda vez que o beberdes, em memória de mim. Momento que nós vamos ter aqui, de nos recordarmos o que Jesus fez. Desceu do céu, desvestiu-se da sua glória, da sua imortalidade, tornou-se carne, semelhante a nós pecadores, humilhou-se, deixou-se partir, deixou-se ser despedaçado, desfigurado, virar migalhas, sofrer terrível dor física, e receber em seu corpo, em sua carne, o castigo que nos traz a paz com Deus. Em silêncio, mudo como ovelha diante do seu tosqueador, não abriu a sua boca, derramou o seu sangue por amor de nós. Por isso, a Bíblia diz: no momento em que fizer isso, no momento em que for comer do pão e beber do vinho, examine-se a si mesmo. Qual tem sido o foco da minha vida? O que é que eu tenho buscado mais? O pão que Jesus multiplicou e que eu como e logo depois volto a ter fome, ou o pão do céu, o alimento espiritual que me fortalece espiritualmente? Buscar a Jesus para essa semana, para o meu dia a dia, para segui-lo no caminho, para obedecer a sua verdade, para ter vida. Qual eu escolho? O que é que eu estou buscando? O que é que eu estou fazendo? Examine-se a si mesmo. Faça uma análise do seu coração, das suas motivações, dos seus pensamentos. Entendemos que o corpo de Cristo não é mais, hoje, formado por carne e sangue. Entendemos que o corpo de Cristo somos nós, igreja. E que por isso, precisamos sentar ao redor da mesa em comunhão, em amor, em harmonia. Entendemos isso, que não podemos sacrificar novamente o corpo de Cristo, quando estivermos comendo do pão, e derramarmos novamente o seu sangue, que já foi derramado uma vez por todas, pelos nossos pecados. Entendemos essas coisas. Entendemos que precisamos sair daqui para obedecê-lo, para segui-lo, para imitá-lo, para honrá-lo, com as nossas atitudes e os nossos pensamentos. E entendemos, finalmente, que ao comermos do pão e bebermos do cálice, estamos renovando a nossa aliança com Deus, de o seguirmos, de vivermos a nossa vida para Ele, porque Ele é fiel, e porque Ele cumpre a sua parte na aliança, e Ele cumpre as suas promessas na nossa vida, e Ele vai permanecer fiel até o final, até a volta de Jesus, que Ele prometeu, e que um dia vai nos levar para comermos junto com Ele a ceia do Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Que façamos o que vamos fazer agora, nessa atitude de respeito, de reverência. Não é hora de tomar água, de mexer no celular. É hora de, pela fé, comer a carne e beber o sangue de Jesus. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.